Olá, boa noite a todos. Estão escutando bem? Som, imagem? Tá, hoje eu que vou conduzir vocês para nossa oração. Vamos aguardar só mais uns minutinhos para ver se entra mais alguém. Senão nós começamos às 19. Tem muitos aqui que eu já conheço de outros cursos do Alê, outros não, mas é muito bom reencontrar a todos, né? Aqui nessa tela inicial não aparecem todos, né? E eu não vou ficar mexendo porque eu não entendo muito do Zoom, então não vamos fazer coisinha aqui. Não sei aqui se tem muitos aqui que me conhecem também. Eu sou a Carla. Eu conheci o Alê antes de entrar para o VAM. O VAM foi meu primeiro curso com ele. Quem não entrou, vale muito a pena, que ele traz muita expansão para a gente. A gente custa muito assim integrar no curso, né? Mas depois que tu te integra, tu vai te dando assim uma abertura surreal. E é muito bom mesmo. E hoje, assim, eu quero trazer uma reflexão para todos. E eu escolhi como reflexão uma palavra que cabe muito para mim, que são os desafios. Os desafios que a gente tem na vida, os desafios com nós mesmos, que nós somos o nosso maior desafio. Eu não sei se está grande aqui. E o que que acontece assim, ó, que às vezes, muitas vezes a gente se pergunta, né? Eu mesma eu já parei várias vezes durante o meu processo, porque eu venho nesse processo há muito tempo. Então, já foram várias paradas, várias desistências e volta. E o que que são isso? Isso são os desafios que a gente tem, são os nossos desafios. E muitas vezes a gente se pergunta, né? Ah, o porquê que é tão difícil isso para mim e para o outro não é? Porque cada um traz o seu. E cada um, todos nós temos, porque na verdade a gente está aqui na Terra, nesse planeta maravilhoso, lindo, azul, maravilhoso, é para aprendizado. Nada mais que isso, só aprendizado. E é aquilo que a gente escuta sempre, né? Aquilo que a gente já conhece, já aprendeu, tu estende a mão para dar para aquele outro que ainda não chegou lá. E o que tu não sabe, tu pede ajuda. Levanta a mão e pede para cima, que aquele que já sabe um pouco mais te auxilia. E uma coisa que essa semana trouxe muita reflexão para mim foram uns podcasts que eu tenho assistido do Alê. Tem umas mensagens ali que assim, ó, eu já assisti muito conteúdo dele antes e os conteúdos que eu assistia não era com tanta presença, porque na hora era muito bom, sabe? Tu assistia a fala dele, o que ele passava de conhecimento, de aprendizado, e aquilo ali não ficava. Depois tu já esquecia, tu sabia só que aquela aula foi muito boa. Mas quando tu começa a assistir com presença, é muito diferente. Aquilo ali te traz uma outra abertura, um outro conhecimento. É uma expansão mesmo. Então, eu acho assim, ó, que os desafios não vão acabar, porque na verdade aqui é um eterno aprendizado, né? Então, até o dia de nós fazermos a nossa passagem, a gente vai estar aprendendo. Só que eles se tornam menores e menos pesados. Porque isso aí vem muito assim, ó, o que que cada um, a gente pode vir assim, ó, na mesma família, e cada um traz um desafio diferente. A mesma família que eu digo que pedimos para vir naquela família, família pai e mãe aqui na Terra. Então, a gente tem eu mesmo tenho uma família que tem mais irmãos, e todos tiveram desafios diferentes, porque cada um traz aquela bagagem ali, mais a bagagem anterior a essa. Então é isso aí que nos leva aos aprendizados. E a gente só aprende com os nossos desafios. Não é com o do outro, não é vendo o que o outro passou ou o que aconteceu com o outro que a gente vai superar alguma coisa. Não.
E eu vou até falar para vocês, recentemente aconteceu um fato muito forte comigo. O que que foi? Eu entrei pro hipnoterapia, né, do Alê, e, e simplesmente eu olhei as datas, eu estava acompanhando o curso lá no início, porque as aulas que vieram antes, né, de teoria, e o que que aconteceu? Eu me passou o dia da aula ao vivo. E coisas que eu já tenho, cursos anteriores com eles, e nunca eu deixei passar uma data. Porque eu adoro o ao vivo. Adoro, sabe, aquela troca de ideia ou aquela sintonia que tem ali na hora. E passou e eu não vi. Aí quando eu achei a data era no dia 6 e eu troquei e achei que era dia 9. Coloquei na cabeça que era dia 9 e era dia 9. Quando eu fui lá no dia antes, né, para olhar, ver como que estava o andamento do curso, porque era lá pelo Telegram que a gente se fala. Quando eu cheguei lá, eis a surpresa que já tinha acontecido a aula, que já tinha trocado conhecimento, mas aquilo me paralisou. Aí, o que que eu fiz? Eu chamei o Alê, né, no privado, e disse: "Bah, Alê, não, eu acho que não é para mim, porque de repente não estou no meu momento." E aí já saiu um monte de gatilho, que aí disparou para cá, para lá, e eu fiquei me perguntando o porquê daquilo, se não era para mim participar, se não era o momento, o que estava acontecendo, que simplesmente eu não me conectei e aquela aula passou despercebida. E eu a levei com toda aquela calma, e ele disse: "Não, calma, é que foi só um fato que aconteceu, porque aí eu já achei que estava com alguma coisa, que tinha alguma energia ruim, ou que estava alguma coisa errada." E não, tá. Aí ele conversou lá comigo, entendi, tudo bem. Quando foi agora nesta semana, eis a outra segunda surpresa, que eu entro lá no Telegram de novo e teve uma aula novamente, e eu também perdi essa aula. Aí eu disse, não, aí naquele dia eu abri na noite, pertinho de eu deitar, me deu uma coisa de, eu vou olhar como é que tá o andamento lá do Telegram. Quando eu entrei e vi que teve uma aula, aí bom, eu dormi quase chorando, né? Tá, e dormi, me acordei com aquilo na cabeça, falei com a Lê novamente e perguntei, eu disse, Lê, o que que tá acontecendo comigo? Por que que eu tô me bloqueando dessa forma? Ele disse, calma, com toda aquela paciência dele, porque ele não te fala, né? É o verdadeiro professor, instrutor maravilhoso, que ele deixa tu descobrir o que que é. E estamos nesse processo das orações e não sei o quê, e eis que essa semana clareou muito. Aí, hoje à tarde, eu chamei uma colega, que também está aqui no nosso grupo, a Edna, né? E estou trocando uma ideia com a Edna, e a Edna me conta que aconteceu a mesma situação com ela. Aí me veio claramente o que que aconteceu. Bom, cada um tem um momento. O que que para mim aconteceu, que me veio muito forte, é uma dor que eu não quero olhar. E chegou a hora de enfrentar. Porque quando eu falei pro Alê que eu ia fazer a hipnoterapia, eu digo, Alê, eu tenho certeza que esse aqui é a minha virada de chave. E ao mesmo tempo que a gente traz essa consciência do que aquilo que é bom, a gente se auto-sabota para a gente não olhar. Porque o nosso medo, o nosso receio é tão grande que nós somos os nossos principais desafios. Todo desafio é nosso. Então, tudo que acontece externo, qualquer coisa que acontece na vida, é só um aprendizado. Ele fala mais sobre nós do que sobre o outro. Sempre vai ser assim. Só que o nosso maior desafio que a gente tem é quando a gente não quer olhar. Então, essa sabotagem que eu tava de não olhar a data, de não ver, de achava que não era para mim, o que que era? Era eu mesma me sabotando para minha autocura. Porque tudo é uma autocura. Então, cada passo que a gente dá, esses ciclos de oração, gente, eu amo de verdade. Isso tem uma grandiosidade, assim, que eu faço desde o início que eu entrei para essa terapia. Eu, vira e mexe, eu estou fazendo ciclo. Se não tem ninguém para fazer, eu faço 21 dias sozinha. E funciona da mesma forma, porque o que que acontece? A gente tem que ter aquela força nossa interior e trazer ela para fora. Porque é ela que vai nos impulsionar. Então, assim, ó, por que que eu disse que era um momento reflexivo? Porque eu sei que todos nós, eu digo, eu dei a minha experiência para vocês sentirem como todos nós passamos esses desafios. Então, às vezes a gente olha, aí vê uma palestra ou outra, ou vê um vídeo, um podcast, você, bah, como é perfeito, tudo tá certinho. Ah, como é que ele chegou até lá? Ah, vou seguir para ver. Hoje o podcast do Alê falava muito sobre isso.
Porque não é o outro, é nós que temos que tomar essa consciência e ver que está tudo dentro de nós. Porque a gente escuta muito isso. Eu já escutei em vários cursos que fiz, porque tudo está dentro, tudo está dentro. E como é que tu bota, como é que tu acha esse tá dentro e tu põe para fora? É com a experiência que acontece no dia a dia. O desafio que vem do dia a dia é para nos mostrar e fazer aquilo que tem que ser feito por nós mesmos. Então, eu sempre me faço as perguntas assim, ó. Ultimamente, eu tenho me questionado muito e eu pergunto, por que que isso está acontecendo? O que que esse desafio me trouxe? O que que eu tenho que olhar para a minha vida que eu ainda não olhei? O que que eu vou aprender com isso? Então, te questiona. Todos vocês, assim, da eu não digo determinado, nenhum nem outro, mas todos nós, eu me questiono muito. E me questiono, assim, para o meu conhecimento. Então, às vezes, assim, muitas vezes eu tô ou limpando a casa, ou fazendo, porque a gente tem essas tarefas diárias, a gente está vivendo vida humana, a gente está aqui para. Também é um desafio isso aí, a gente acessar, compartilhar essa nossa vida diária, cotidiana, com a nossa missão, com o que a gente tem que cumprir. Porque eu sempre tinha aquele pensamento que quando eu tivesse tudo perfeito, eu ia me entregar para minha missão. E não é isso. Então eu perdi muito tempo achando que era isso, e aí tu faz um curso e tu faz outro curso, e aquela resposta não vem, porque ela está aqui dentro. Esse é o verdadeiro sentir. Então, quando tu toma essa consciência e tu sente que isso é teu e tu que tem que tornar consciência, que tem que perceber aquilo ali que tu tem que fazer, tudo muda. Tudo muda e tudo toma um outro rumo na nossa vida. Não é nas grandes coisas, que é uma grande coisa para nós, mas a gente às vezes imagina assim, ai, que é uma grande coisa que vai acontecer e aí vai ser a minha virada de chave. Não. Aconteceu assim, para mim, essa semana, de uma forma simples. Esse ritual dos 21 dias tem me trazido assim, muito, eu tenho muitos conflitos familiares com a minha família de sangue. Então, assim, eu me questionei muito sobre isso, porque eu achava assim, como é que eu vou praticar isso com os outros? Porque eu já atendo e tudo. Eu disse, como é que eu vou praticar isso para os outros se eu não vejo isso na minha vida? Mas aí eu vi uma nova percepção essa semana que tem muitos conflitos ali que não são meus. Eles não pertencem a mim. Então não adianta eu querer absorver eles porque eles não são meus, de verdade. E isso aí, gente, a gente muitas vezes a gente se julga. Eu teve uma aula que a gente estava com a Lei, e o Ale ainda tirou umas cartinhas para nós lá que a gente faz, né? Umas aulas presenciais que tem lá do Reiki Estelar. E aí, numa dessas cartinhas, a gente estava um grupo bem pequeno, ele tirou, e a cartinha que veio para mim, ele me olhou bem e disse assim: por que que tu te escoteia tanto? Por que que tu te maltrata tanto? E aquilo ficou me martelando, né? Mas aí tu dá uma desculpa disso ou daquilo. E essa semana que aquelas palavras caíram assim, ó, como uma bomba em cima de mim. Então, às vezes, a gente está fazendo a nossa rotina ali no diário e muitas vezes eu me desligo pensando e a minha filha diz: entrou no mundinho dela. Às vezes ela entrou no mundinho dela. Não, é uma consciência que vem assim. Aí eu só olho assim e fico pensando: isso não me pertence. Isso também é um desafio. Vocês conseguem acompanhar? Então, assim, a gente vive desafios diariamente. É na nossa casa, é com a nossa família, é no nosso trabalho, é na rua, é com outro. Tudo é aprendizado. Então, o que eu quero que vocês reflitam, assim, que eu fico de reflexão mesmo para vocês, é assim, não se chicoteiem, que nem diz o Alê, não tomem tudo como uma coisa ruim para vocês, mas como um aprendizado. O que que vão tirar dali? Façam perguntas, se questionem o que que tem que aprender com ali. Gente, fica tão mais leve porque eu passei uns processos bem difíceis agora sim, e aí eu me perguntei, mas por que isso? Pô, eu faço tanta coisa boa, isso e aquilo, e aí tu começa a ter uma nova visão, o porquê que aquilo ali está acontecendo, qual é o próximo passo que tu tem que dar. Nada nunca vai ser perfeito, isso é fato. É nós que trazemos assim, quanto mais a gente se conhece, mais consciência a gente traz para nós, os problemas sempre vão surgir, porque eles são os nossos aprendizados, são os nossos desafios. É com eles que a gente vai aprender, é com os desafios, mas eles se tornam mais leves, porque a nossa consciência expande e a gente tem um outro entendimento. E é sobre isso. Então, assim, a vida tá aí, ela é maravilhosa. A gente tem tudo com muita abundância e a gente não sabe olhar para isso.
A gente, na verdade, não olha para isso, não abraça isso com verdade, que é o que a gente precisa fazer. É ter a nossa fé sempre em primeiro lugar, porque eu já tive assim, ó, várias situações que aconteceram, porque os meus desafios vêm muito com os meus filhos, com todos eles, assim, vem muito. Cada um passa por uma situação, eu tenho 3 filhos. E então, assim, ó, eu absorvia todo o problema deles, e hoje eu já consigo separar para ver o que que eu posso auxiliar ele e ajudar ele, para ele resolver o problema dele. Então, quando a gente vai dando esse espaço, a nossa mente, a nossa consciência vai expandindo e a gente vai crescendo muito com isso. Porque esse é o nosso crescimento. Esse é o verdadeiro aprendizado nosso. O que a gente passa, o que cada um passa, é o que a gente aprende. É isso. Então, gostaria de verdade de deixar toda essa reflexão aqui para vocês, porque hoje, quando o Alê me chamou de tarde e pediu para mim fazer abertura e trazer uma palavra, uma coisa, bah, mas na hora me caiu assim essa palavra de desafio. Aí eu perguntei, ele disse, olha, já até sei sobre o que que eu vou falar. E é sobre isso, gente, é sobre isso de verdade. Porque aqui, ó, todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Indiferente de vida social, indiferente do que tenha, todos somos iguais. Talvez algum assim, ó, expandiu um pouquinho mais, então está com um conhecimento um pouquinho maior. O outro ainda não chegou ali naquele nível, mas aí pede ajuda. É aquela mão que vai para baixo, ó, que estende lá para baixo e ajuda aquele. E aqui eu não sei, eu peço ajuda para aquele que sabe mais. Então é uma troca. Então, assim, ó, quando o Ale criou esse grupo que ele falou lá para nós que ele ia criar, porque as redes sociais elas já estavam também não funcionando mais como deveria, elas já estavam num tipo um afastamento de individual para cada um. E aqui, assim, ó, pode ver que a gente forma uma egrégora e é um grupo de apoio, um grupo de troca, um grupo de participação mesmo. Porque isso é fato para todos. Todos nós estamos passando por processos. Mesmo assim, eu amo o Alê, é nosso professor amado, que nem eu digo para ele, Alê, eu te amo, te amo. Mas ele também tem os processos dele, como ele cansa de dizer. Ele também tem os desafios dele. Claro que de uma forma bem mais leve. Por quê? Porque ele já está num grau de expansão bem maior que nós. E aí ele nos auxilia. É isso que eu falo, que quando eu estendo meu braço, eu peço ajuda para ele, com os meus desafios que acontecem, e ele me auxilia. Uma palavra, 2 palavras, e aí vale o quê? Ah, nós pegarmos aquilo que ele nos fala, ou aquele que vocês confiam, aquela pessoa que vocês pedem, e refletir sobre aquela palavra que te veio. Porque tudo que vem é aprendizado, tudo. Nada na vida é em vão. Ou é bênção, ou é lição. Isso eu aprendi lá atrás e eu nunca tinha refletido tanto nessas palavras como eu reflito hoje. Então é sobre isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês, porque isso para mim me trouxe muita clareza. Então reflitam e pensem e espero que tenha ajudado vocês de verdade, de coração mesmo, tá? Então vamos Com para a nossa certeza oração. ajudou, minha amiga. Você tem um coração Ajudou? incrível, Ai, meu lindo, amor, então, daí tu sabes que eu te amo, né? E tu sabes também te amo. quanto isso expandiu para mim, de verdade, ali. Foi, olha, São um seguramente pulão. gigante. Para quem não sabe, é que eu incomodei muito por causa do curso. Eu digo, Alê, eu acho que não é para mim. E olha, eu falei tanta coisa, e o Alê, com toda essa calma aí, ele só calma. Quem sabe tu vai ter que ir sozinha. Gente, é isso que eu digo aí, é troca, né? Porque hoje, conversando com a Edna, que a Edna também tá lá, e a Edna falou, guria, e eu escrevendo, engraçado assim, ó, eu escrevendo para ela e ela gravando também escrevendo. Quando a gente soltou as conversas, soltamos juntas. E as duas A passaram mesma pelo coisa. processo. Ó, foi É porque muito a legal. gente acha que tem que ir por um. A gente esquece de remar no nosso próprio rio da vida. A gente quer ir pelo rio do outro, né? Então, quando a gente aprende a remar o nosso próprio rio, a entender como é que a gente funciona, como é que a gente é, a vida fica muito mais fácil, porque a gente sai daquelas comparações e de querer seguir o outro. Como aconteceu com você no curso. Você me mandou mensagem, eu falei, calma, talvez o teu espírito queira fazer sozinho essa formação. Não quer estar em turma, quer fazer só. Aí você falou, ah, é verdade. Eu falei, pois é, só calma, respira. É, eu fiquei pensando, eu digo, não, mas não é sobre isso. E amanhã eu tô lá na aula, firme e forte. É exato, mas a gente tá lá. Vai ser incrível. É verdade, é. E outra coisa, assim, ó, gente, não é puxando o saco do Alê, mas assim, ó, assistam os podcasts que ele tem largado. Bah, aquilo ali tá tem muito rico de conteúdo ali. Aquilo ali é o que o pessoal diz, é ouro em pó.
Ouro em pó, de verdade. Ah, se tu não tem tempo, porque às vezes a gente se sabota muito dizendo, ah, eu não tenho tempo, ah, eu tenho isso e aquilo. Bah, assiste lavando uma louça. Eu canso de fazer isso. Eu vou lavar a louça, limpar minha louça ali, ou fazer alguma coisa assim. Eu ligo meu celular ali e estou escutando, e prestando atenção e fazendo o meu serviço. É só Gratidão, isso. Carla. Realmente está sendo uma experiência muito única, na verdade, porque eu estou bem solto nesses podcasts. Eu estou falando tudo, sem ficar segurando Sim, nada. Até falei do podcast de ontem, né? Uma coisa que eu ainda não tinha falado, de achar que aqui era minha primeira encarnação, que eu vinha para isso. salvar e tudo mais. Então, tô vendo como eu tô bem soltão, assim. Tô falando tudo e vendo como isso tá ajudando as pessoas, porque algumas passam por esse mesmo processo. Então, gratidão. E o de ontem foi incrível mesmo. Sim, sim, eu vi também. Muito bom mesmo. Ah. Então tá, pessoal, vamos para nossa oração. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar bem fundo. Vamos fazer uma respiração em 4 tempos. Quatro e seis. A gente respira bem fundo, segura por 4 segundos, solta em 6 segundos. Respira em 4, segura em 4 e solta em 6. Respira pelo nariz e solta pela boca. Vamos lá? 3 vezes. Mais uma vez. Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu eu superior que feche minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos de minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora apelo ao arcanjo Miguel da 13ª dimensão para que cele e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora apelo ao círculo de segurança da 13ª dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos mestres ascensionados e a nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Eu sou livre, 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 eu sou livre. Eu, o ser conhecido como, diga seu nome, Carla Rosana, nesta encarnação particular, por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e contratos de associação que já não servem ao meu bem mais elevado, nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com estes contratos, organizações e associações, às quais agora renuncio, que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre e em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah
para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente, e assim seja. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde este momento em diante e em retroativo. Mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem à vibração de Cristo também. Ademais, dedico meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado tudo isto, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior para que façam mudanças em minha vida para acomodar esta nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu agora declaro isto a Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus, ao universo e à mente de Deus inteira, e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tenha estado, experiências das quais tenha participado, e a todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a São Germain, para que ajudem e testemunhem esta cura. E os perdoo por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes agradeço, eu lhes peço que me perdoem por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. O mais importante, eu me perdoo a mim mesmo por tudo que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e meu eu superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres crísticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensões de dor, medo e ira. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos, implantados, contratos ou energias semeadas estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne a mim agora em seu estado purificado. Uma vez que estas energias regressaram a mim, eu peço que esses canais através dos quais se drenava minha energia sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isto se cumpra. E assim é. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com seu selo, que eu seja protegido para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade de nosso Criador. E assim seja. Eu dou graças a Deus, aos mestres ascensionados, ao comando Astar-Sheran, aos anjos e arcanjos e a todos os demais que têm participado nesta cura e elevação contínua do meu ser. Sela, santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Kodosh, 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 Adonai Tissabaioth. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos respirando fundo, soltando
Tudo que tem que soltar, assim, solta com vontade mesmo. Vamos voltando, retornando. Estão todos bem? Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Adorei essa oportunidade que o Alê me deu. É muito bom, porque isso aqui também, eu também tenho meus desafios de vir, de falar, e é sempre muito bom mesmo. A gente fazer com amor, com gratidão, botar para fora aquilo que a gente tem aqui dentro. É muito bom. Então, todos vocês fiquem bem, uma boa noite para todo mundo e continue sempre com fé. Nunca se esqueça que o desafio de ninguém é maior. O meu não é maior que o de vocês, e o de vocês não é maior que o meu. Cada um no seu tempo. Beijo para todos vocês. Amei estar aqui.